Irmão, segundo módulo, nós vamos ver então aí dois símbolos. Eu quero falar sobre a cruz e sobre o túmulo, né? A cruz foi o lugar onde Cristo morreu, né? E depois ele foi levado também para o túmulo. Quais as transformações que a ressurreição operou nesses dois símbolos, né? Em primeiro lugar, antes da ressurreição, o que era a cruz? A cruz era conhecida como um instrumento horrível de morte. Era algo feito de madeira, não era uma madeira bem torneada, nada disso, era uma madeira bem áspera, né? E muitas vezes encharcada com o sangue humano das mortes. Eu fico imaginando até o cheiro daquilo, devia ser terrível. E uma coisa que realmente deveria chamar atenção para o povo, porque era isso, o objetivo da morte era intimidar. O objetivo da morte de cruz era intimidar para que as pessoas realmente não enveredassem pelo caminho, pela busca, né, de ser inimigo do império. Ela era tão terrível, amados, que o Império Romano ele proibiu a crucificação do cidadão romano. Quer dizer, o cidadão romano, por pior que fosse, ele nunca poderia ser crucificado. Então essa era uma proibição. Cidadão romano não se crucifica. Tal era a barbárie. Então a cruz era reservada para o pior dos escravos e também para os inimigos do império. Então, aqueles que eram inimigos do império, o pior escravo que pudesse existir, a esses era reservado a cruz. Era o pior dos piores. Mas hoje, amados, depois da ressurreição, quando nós olhamos para a cruz, o que é que nós vemos? Por causa da ressurreição, amados, hoje, eu acho interessante, mas muitos usam a cruz como joia, né? Nós temos vários exemplos disso, né? As pessoas vão lá, mandam fazer ou compram prontas, né? São joias, né? Com pedras, às vezes preciosas, para colocar no pescoço, colocar na gola, no paletó, né? É uma joia. É uma peça que hoje enfeita, né? As pessoas olham para aquilo como uma coisa bonita, né? Até de enfeite. Olha que cruz bonita, né? Para todo mundo, a cruz é vista como um símbolo também de esperança. Então, quando nós vemos, geralmente a maioria das igrejas tem uma cruz, ou na sua frente, ou no seu topo, ou mesmo dentro dentro do templo, né? Nós vemos a cruz ali, né? E ela é hoje um símbolo de esperança, né? Porque nos traz o sentimento de esperança por causa da ressurreição. O entendimento da cruz mudou, amados, por causa da ressurreição. É algo que faz nos lembrar o amor de Deus por nós. A cruz hoje não é mais aquele negócio feio, horrível, né? Como nós não olhamos para a cruz, por exemplo, da mesma forma que nós olhamos para uma forca, né? Nós olhamos para alguma coisa que vai enforcar uma pessoa, né? Aquele laço da forca não nos dá nenhuma esperança, pelo contrário, né? Hoje no Brasil não tem pena de morte, né? E também não há enforcamentos públicos, né? Mas a gente deve imaginar quando a gente olha, né? Até pela televisão, pelos filmes, a gente vê aquele laço da forca, a gente já lembra de alguma coisa ruim de morte. Mas quando nós olhamos para a cruz, amados, esse sentimento não é o mesmo hoje. O que transformou isso? Foi justamente a ressurreição de Cristo Jesus, porque ela nos traz esperança. Nós marcamos hoje, né, o símbolo cristão ao mundo hoje é justamente a cruz. E como uma coisa bela, uma coisa de esperança. E isso quem fez foi justamente o evento da ressurreição. E a questão do túmulo?
Gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho. Será que alguma coisa se mudou depois da ressurreição com relação ao túmulo? O que é que você pensa do túmulo? Eu creio que ninguém pensa que o túmulo é alguma coisa bonita. Até Jesus, né, vai se referir aos fariseus, ele diz sepulcros caiados, né, brancos por fora e podre por dentro. Né? Os mais antigos gostam muito de ir para o cemitério para enfeitar os túmulos e outras coisas mais, para pintar antes do dia de finados e outras coisas mais, tem um zelo por aquilo, né, onde estão os corpos dos seus queridos. Né? Mas mesmo assim, quando olhamos para um túmulo, né, não é a mesma coisa quando nós olhamos para a cruz. Mas alguma coisa mudou também, amados. Um dos símbolos do cristianismo é um túmulo, mas é um túmulo vazio. Porque Jesus não ficou no túmulo. Todas as outras religiões, né, ou a maioria delas, tem os seus líderes, né, que estão nos túmulos. E ali o túmulo é reverenciado do fulano de tal, né? Mas Cristo não tem um túmulo. O túmulo de Cristo é o símbolo do túmulo de Cristo é o túmulo vazio. Por quê? Por causa da ressurreição. E isso, amados, nos leva também a buscar o sentido da vida. Quando nós olhamos para a morte, é justamente isso. Quando nós nos defrontamos da morte com o túmulo, né, nós começamos a pensar na nossa vida. E uma das coisas, amados, que mudou radicalmente no sentido, né, nós vamos falar sobre isso quando nós analisarmos a questão da vida, é que nós nos preocupamos muito com essa vida aqui, com os nossos bens materiais, com aquilo que a gente vive aqui. E nós vamos ver poucos anos aqui. Hoje viver 100 anos, né? Eu quero lembrar que essa semana faleceu um senhorzinho que estava lá na clínica onde a minha mãe ainda está internada. E nós o chamávamos de mascote da clínica, porque ele tinha 104 anos. 104 anos, seu Arthur. Vai deixar saudades o seu Arthur. Mas ele faleceu essa semana. Mas, amados, muito poucos vão passar o seu Arthur na questão da longevidade. 104 anos, muito poucos de nós vamos chegar lá. E é o que temos para viver aqui, amados, né? Vamos extrapolar isso se você viver 200 anos. O que é 200 anos diante da eternidade? E o que a ressurreição nos proporciona, amados, é justamente a vida eterna. Quando Jesus ressuscita, a palavra de Deus vai dizer que ele é o primogênito. Por quê, amados? Porque nós também morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. Essa é a promessa. Para uma vida eterna. E às vezes a nossa visão fica muito pequena. Tem uma pessoa, um escritor que se chama Dale Evans, e ele disse o seguinte: eu passei a maior parte da minha vida procurando um pote de ouro no final do arco-íris. Já viram essa história? Que lá no final do arco-íris existe um pote de ouro. E ele diz o seguinte, escrevendo, ele diz: eu passei a maior parte da minha vida procurando o pote de ouro no final do arco-íris. Então, ele diz, eu finalmente o encontrei ao pé da cruz. Então eu finalmente o encontrei ao pé da cruz. Que visão maravilhosa, amados, do pós-túmulo. Quando a ressurreição vem transformar a nossa esperança de termos a vida eterna em Cristo Jesus. Isso transforma. Isso vem dizer para nós, amados, que quando nós, como pastores, fazemos sepultamento de crentes, amados, é uma bênção. E eu chamo de bênção mesmo, amados. Não gosto de fazer sepultamento, porque é um momento triste, né? Eu prefiro muito mais fazer casamento, aniversário. Mas o sepultamento
daqueles que morreram no Senhor, amados, é uma bênção. Porque ali não é hora de falar apenas da morte, mas falar da ressurreição, é falar da vida eterna. Jesus Cristo veio nos trazer vida, e vida em abundância, vida eterna. É isso que mudou, amados. A nossa visão como cristãos, como aqueles que creem em Jesus, é que nós temos uma vida além do túmulo. E isso foi prometido pelo nosso Deus. Que diferença faz realmente na nossa vida, pensando ainda na nossa vida, né? O tipo de carro que você vai dirigir. Ou que tipo de casa que você vai viver, se é numa casa, né, luxuosa, ou se é um casebre. Que roupa nós vamos vestir, né? Se é uma roupa de marca ou uma roupa popular. Quando nós estamos falando de eternidade, amados, que diferentes essas coisas fazem. Quer dizer, é muito pequeno. Hoje nós damos muito valor, mas é muito pequeno diante da eternidade, amados, e daquilo que Deus tem reservado para nós. De um lado da ressurreição, tudo o que vemos é temporário, do lado de cá. Tudo o que nós vemos é temporário. Do lado de lá da ressurreição, amados, as coisas que nós não vemos são eternas e vão durar para sempre. Quanta diferença faz a ressurreição? Vamos pensar nisso, amados? Mais alguns instantes para a gente